nós, e eu me digo nós, que eu me coloco nessa posição, as bases da esquerda e do pensamento progressista do Brasil exigiu, pediu, clamou durante todo este processo eleitoral pela unidade das forças da esquerda. Unidos é que nós somos fortes. Só há um jeito de fazer frente a esse movimento golpista e fascista que toma o Brasil. A esta apatia da massa, que não quer ouvir de política. A esta mágoa que ficou no eleitorado um pouco mais distanciado da esquerda, embora progressista e até esquerdista, pelo nível de corrupção em que o PT esteve envolvido. O PSDB esteve envolvido, o PSB esteve envolvido, o PMDB esteve envolvido, mas a mídia ataca o PT e o PT não poderia ser atacado, não poderia ter dado essa chance, não poderia ter aberto essa guarida. As bases estão pedindo a realização, a construção de uma frente ampla desses partidos e dessas associações e junto com os movimentos sociais, junto com o MST, junto com o MTST, junto com a União de Mulheres, junto com a UNE, os movimentos sociais e os partidos políticos, porque a política hoje não é mais feita só por partidos, e também pelos movimentos sociais. Nós devemos ter a obrigação capaz de costurar uma frente ampla pela esquerda e não pela direita. Uma frente ampla sem conciliação com a direita. O processo de conciliação encerrou-se. E não fomos nós que encerramos. Foi a direita que rompeu o pacto. Então, uma frente ampla pela esquerda. Um processo unitário de luta é que pode nos dar fôlego para daqui a 2 anos e para continuidade e para enfrentar o golpe. Quase ocorreu, pode-se dizer, esse processo unitário, sem ser uma frente ampla, com o deslocamento de votos da esquerda para levar o PSOL para o segundo turno no Rio de Janeiro e para tentar fazer Haddad ultrapassar Marta e Russomano e chegar ao segundo turno, coisa que não foi possível. Como Raul Ponte, em Porto Alegre, se somado Luciana Genro e Raul Ponte, aquela esquerda, não interessa quem estivesse protagonizando, ela teria ido para o segundo turno. E em vários lugares do Brasil. As bases estão pedindo. São as bases, não é a militância. Às vezes não é nem o filiado. É o eleitor de esquerda pergunta continuamente no Twitter, no Facebook, na rua, por que a esquerda não se une? É uma obrigação. É uma obrigação das lideranças deixarem de lado suas vaidades, seus egos. Eu vi a Erundina dizendo assim, não posso abrir mão da minha candidatura. Nós temos um programa diferente do de Haddad. Não tem programa diferente quando se trata de vencer a direita. O que tem é uma igualdade de princípios. Os meus princípios, seja eu do PCdoB ou do PT, são os mesmos princípios da Erundina do PSOL. Socialismo e liberdade. É em torno destes princípios que nós devemos organizar uma grande frente ampla. Os meus princípios são os mesmos. Democracia, direitos humanos, direitos dos trabalhadores. Os programas de cada um defenda dentro de uma frente ampla os seus programas. Mas lançar uma candidatura e dividir a esquerda porque os programas são diferentes, o que adianta ter programas diferentes se você não consegue eleger, se você não consegue chegar lá? Mas é preciso também que fique claro que a derrota não foi só da esquerda. A maior derrota é a derrota do PMDB. Porque o governo atual é o governo golpista do PMDB. E não fez prefeituras. E se fez muito poucas e não significativas. Foi derrotado no Rio, foi derrotado em São Paulo. A mídia golpista tenta dizer que a derrota é do PT. A grande derrota, para quem tem o poder na mão, para quem deu um golpe, quem está protagonizando nesse momento a política brasileira, que é o PMDB, a grande derrota é do PMDB. E poderia ser maior se nós tivéssemos uma unidade, tivéssemos uma frente ampla contra o golpe e pelos trabalhadores e pelos direitos humanos que estão sendo castrados nesse país. Essas eleições, onde o PT foi derrotado, mas foi derrotado na escolha dos candidatos, porque há uma outra estatística que tem que ser vista. Quantos milhões de votos obteve a esquerda nessa eleição? A esquerda não acabou. Vamos dizer que o universo de eleitores no Brasil, o universo de votos válidos, tenha sido de 60 milhões de votos válidos. Nós temos que saber,
pesquisadores, analistas, quantos votos válidos teve a esquerda em todo o Brasil, a chamada esquerda e os progressistas em todo o Brasil. É sinal de que a mídia ainda não fez a cabeça de todo o povo. É sinal de que a mídia e a direita ainda não são hegemônicas. Tanto não são hegemônicas que, neste momento, a vitória de facções políticas que não são do PMDB, mas são golpistas, cria o chamado impasse do jegue. Sabe aquela figura de dois jegues pastando, cada um querendo pastar para um lado, amarrados por uma corda? O governo Temer, o governo golpista de Temer, tem que resolver a situação econômica. Senão ele não anda, senão ele cai. Por outro lado, os golpistas do PSDB resolvem a questão política, porque querem saber as eleições de 2018. E essas coisas não fecham, não se unem. Eles têm essa divergência entre eles. Como eles vão resolver isso, nós não sabemos. Mas essas eleições trouxeram essa contradição entre eles. Mostraram que existe uma grande contradição entre a equipe econômica e a equipe política. Mostraram que a equipe política de Temer é fraca, frágil, não consegue votos. Mas, ao mesmo tempo, mostraram que a equipe política do PSDB e de outros golpistas não consegue mexer na política econômica porque não tem o poder na mão. Então, esse papo é um papo que eu estou tendo depois da letargia que me acometeu com os resultados eleitorais. À primeira vista, eu digo, meu Deus, está tudo perdido, o que foi isso? O fascismo chegou. Não é isso, não é isso. Vamos botar a cabeça no lugar. Vamos ver quantos milhões de votos as forças de esquerda tiveram. Vamos caminhar, exigir pela base uma frente ampla, porque pelas direções não sai a frente ampla. Eu não sou do PT, mas tenho o direito, considerando que o PT é a grande força de esquerda nesse país, porque é a grande força de esquerda, mesmo enfraquecido nesse momento, a direção do PT tem que fazer sua autocrítica, tem que refundar o PT, tem que ver seus erros, tem que abrir mão do seu protagonismo, dividir a sua hegemonia com as outras forças de esquerda, tem que ter humildade para compreender que acabou o período em que o PT ditava exclusivamente as regras no país, para a esquerda brasileira. Nós temos que respeitar os movimentos sociais que foram amortecidos no governo do PT. Nós temos que dar voz a todos os movimentos sociais, nós temos que dar voz às instituições, às associações e aos demais partidos de esquerda e progressistas. E isso numa grande frente ampla. E essa exigência tem de partir de nós, da base, porque se a gente esperar pelas lideranças, eles continuarão aboletados, discutindo seus egos, suas vaidades, seus programas, suas diferenças, que não são diferenças de princípio. Eu aprendi na luta política que a gente pode divergir em questões programáticas, imediatas, conjunturais, mas o que nos une são as questões estruturais, as questões de princípio. O equívoco dos últimos anos do governo é que nós fizemos alianças permanentes com princípios diferentes, com partidos e agremiações de princípios diferentes. E fomos para o buraco. Chega de conciliação pela direita. Aqui no Rio, todo apoio à candidatura de Marcelo Freixo. Em todo o Brasil, onde nós pudermos e houver segundo turno, candidaturas progressistas, de esquerda, todo apoio a essas candidaturas unitariamente. Não adianta criticar. Eu posso não gostar disso ou daquilo do programa do Freixo, eu posso não gostar disso ou daquilo do programa do Edivaldo, acho que é Edivaldo lá em Aracaju, mas ele representa a frente de esquerda capaz de enfrentar o golpe, capaz de não dar legitimidade ao golpe. Então eu que estava para baixo, me dirijo agora a vocês, dizendo, levanta a cabeça, a luta continua, nós somos fortes, a mídia está contra nós, há um golpe em andamento. Derrubar a gente, a esquerda, em todo o Brasil nas eleições municipais, faz parte, continua fazendo parte deste golpe. Continua tentando tirar a esquerda da discussão nacional para a implantação do novo projeto neoliberal, do pós-neoliberalismo. E essa esquerda não pode participar em conciliação de nenhum projeto novo neoliberal. Não pode fazer pacto. Se há um pacto e se há uma aliança a ser feita, é a da frente ampla. Frente ampla pela esquerda. Conciliação com a direita, chega, acabou esta fase. E nós temos que ter vergonha e humildade para aceitarmos uma frente ampla que unitariamente nos faça caminhar.
como foi feito no Uruguai. Temos que olhar o modelo Uruguai, como foi feito. Temos que achar nossos próprios caminhos. Temos que vencer a dificuldade de certos partidos progressistas que em certas regiões e bolsões não diferem do coronelato e que podem não compor naquele lugar a frente ampla. Não importa. Importa que em grandes cidades, em grandes eleitorados, em situações estratégicas, esta frente ampla funcione e leve à vitória das massas trabalhadoras, das massas progressistas e dos movimentos sociais.